E aí galera, tudo certo? Você está no Mundo Gigatonic. Olha só galera, hoje nós vamos falar da situação da Ubisoft porque nós tivemos novas atualizações, nós tivemos mais informações sobre tudo o que está acontecendo com a Ubisoft, né galera? Sobre a situação da Ubisoft, né? Sobre a recepção do Assassin's Creed Shadows, se a recepção é capaz de manter a Ubisoft forte por bastante tempo, né? Porque como vocês sabem, os rumores apontam de que antes do lançamento do jogo, a Ubisoft estava com problemas aí para alavancar jogos, né? Para ter uma sobrevida aí. O Assassin's Creed Shadows é esperado que ele seja um jogo que mantenha a Ubisoft por mais tempo, mas, galera, olha só, considerando as novas notícias que a gente vai comentar durante o vídeo, tá? A situação da Ubisoft é complexa, porque ela tá fazendo umas manobras muito doidas, assim, que já tinha sido noticiado antes do lançamento do Assassin's Creed, né? Mas ainda assim ela tá fazendo manobras, né? O que talvez eles esperavam que eles precisam de ajuda externa, vamos falar dessa forma, pra empresa continuar forte, né? A gente tem também dados de venda do Assassin's Creed no Japão. A gente vai comentar também sobre a quantidade de jogadores, que aumentou bastante também. Enfim, vamos lá. Eu vi que vocês estão gostando bastante dessas coberturas da Ubisoft, né, galera? Então, vamos fazer mais uma, né? Vocês estão curtindo a análise, então vamos lá. Bom, primeira coisa, né, galera? O Assassin's Creed Shadows bateu 3 milhões de jogadores. E o que acontece? A IGN gringa, ela fez uma análise bem neutra. Vou falar pra vocês que eu achei bastante interessante a análise deles, né? Porque eles falaram assim que é impossível saber se o jogo tá acima da expectativa deles ou abaixo, porque ninguém sabe qual era a expectativa da Ubisoft, né? Mas eles passam a ideia, pelo menos nos comentários deles, né, galera, que tá acima da expectativa e que o jogo vendeu muito bem. Eles falam que é um sucesso. Um sucesso, teoricamente, é ou pelo menos na expectativa ou acima da expectativa, né? É isso que a Ubisoft transmite pro povo e tal, né? E lembrando também que a recepção do pessoal que jogou o jogo tá bem positiva também. Então, assim, pela Ubisoft em si, aparentemente o jogo tá indo bem. Inclusive, estão falando que ele tem mais jogadores do que o Valhalla, etc. Só que agora, olha só, vamos falar sobre as manobras da Ubisoft. A Ubisoft tá que nem Tony Hawk, moleque, lançando umas manobras muito loucas. O que acontece, galera? A Ubisoft criou uma empresa subsidiária da própria Ubisoft. E aí, né, galera, eles criaram essa empresa. Então a Tencent, que lembrando, já era uma acionista da Ubisoft e tal, investiu 1,15 bilhões de dólares nessa nova subsidiária da Ubisoft. O que quer dizer que eles vão ser donos de 25% dessa nova subsidiária. E essa subsidiária, né, galera, vai ser onde vai estar as franquias mais fortes da Ubisoft, que são Assassin's Creed, Rainbow Six e Far Cry, que é basicamente o trio da Ubisoft hoje, né? O Watch Dogs, ele acabou ficando meio esquecido, né? Então essas franquias fortes vão pra essa nova empresa. E aí tem um ponto que é o seguinte, a Tencent, obviamente, né, galera, eles vão querer uma contrapartida e eles vão receber 25% dos royalties, né? E vai abranger os principais estúdios da Ubisoft, né? Que é o de Montreal, Quebec e vários outros estúdios, né? O de Barcelona, etc. Só não tá falando do da França aqui, né? Eu não lembro se a Ubisoft tem estúdio na França, mas acho que sim, né? Porque a Ubisoft é francesa, né? Mas enfim. E aí eles mandaram e-mail pra todos os funcionários, né? Falando sobre isso. Eles mandaram um primeiro e-mail avisando tudo isso daqui, né? Como é que vai funcionar e tal. E o que acontece? Eles, depois desse e-mail, galera, eles mandaram um segundo, né? Segundo Tom Henderson, né? Que é um insider aí e tal. Eles mandaram um segundo e-mail e dá a entender de que o motivo pelo qual eles mandaram esse segundo e-mail, porque os funcionários ficaram meio preocupados com essa nova aquisição. E aí esse e-mail parece que, a impressão que eu tenho parece que foi pra meio que acalmar. Porque olha só, na minha opinião, tem risco de demissão na Ubisoft. Porque nesse e-mail, a Ubisoft quis destacar muito de que eles não precisam se preocupar, que esses funcionários se importam muito e são muito importantes. Olha só o que tá falando no e-mail. Eles falam assim, ó, isso aqui tá no e-mail, né? Isso traz algumas incertezas e perguntas. Agora nós não podemos ter todas as respostas detalhadas, mas estamos comprometidos em nos comunicar com vocês de forma transparente e regular. Apoiá-los durante essa transição é a principal prioridade para suas equipes de liderança locais e globais. Isso é uma das frases que tava no e-mail. Pra mim, tá, galera, isso aqui tá passando o seguinte, tá? Parece que eles estão falando de forma indireta que vai ter demissão. Eu acho que tem risco forte de demissão na Ubisoft, né? Porque esse e-mail é direcionado às pessoas que não foram colocados nesses jogos principais da Ubisoft. Por isso que gerou essa preocupação, né? Ficou gente de fora. Então eles estão preocupados. E a Ubisoft falou, não precisa se preocupar, a gente vai ser transparente. Tipo, não falou que, fiquem tranquilos, né? A Ubisoft tá forte, não foi isso, né? É só falou que vai apoiar eles durante essa transição. Não sei, velho, não sei. Pra mim, isso aqui é um sinal de que eles estão planejando alguma coisa que pode causar demissão. E eu vou falar uma coisa pra vocês, porque é o seguinte, galera, existem mais coisas ditas num texto e uma palavra do que somente o que tá escrito, né? E esse é... Nossa, filosofei agora, hein, galera? Existem mais coisas ditas na palavras do que somente o que tá escrito. Caramba, hein, galera? Nossa, essa foi... Porra! Filosofei agora, hein? Que isso, Gigaton Gamers? Eu vou colocar até aí, Gigaton Gamers, moleque. Eu lancei uma braba agora, mas enfim,
Vocês entenderam, né? E vamos ver, né? O que acontece, galera? A Tencent tá doida pra pegar a Ubisoft. A Tencent, né, mordeu uma fatia da Ubisoft e não sei, eu acho que agora vai depender do que vai acontecer com a Ubisoft. A Ubisoft provavelmente negociou bastante isso, né? A Ubisoft vai ter que emplacar jogos, né? Senão eu imagino que eles vão precisar mais da ajuda da Tencent e talvez fiquem independentes. E assim, eu acho uma situação um pouco complexa. E eu também acho muito engraçado isso acontecer bem depois do lançamento do Assassin's Creed Shadows, né? Parece que eles estavam meio que esperando alguma coisa, tipo, como se algo pudesse tirar a Ubisoft de ter um avanço maior da Tencent, né? Enfim, essa é a impressão que eu tive. E o que acontece, galera? Agora vamos falar de uma outra coisa. A gente tem as vendas no Japão do Assassin's Creed Shadows, né? Vocês lembram que eu disse pra vocês que tava difícil perceber a recepção do Japão, né? Porque obviamente eles falam japonês e eu pelo menos não consigo entender, que eu gosto de fazer uma análise bem primária das coisas, né? E assim, galera, a impressão que dá, tá? É que no Japão o jogo não foi bem, tá? A gente tem dados de vendas do Japão. Eu fui procurar a fonte mesmo, o pessoal tirou isso daqui da Famitsu, que hora ou outra eles publicam as vendas dos jogos que acontecem no Japão, tá? Segundo a Famitsu, o jogo vendeu 17 mil cópias no Japão, o que é um número muito baixo. Galera, assim, é muito baixo mesmo. Tem alguns sites que estão dizendo que isso são as cópias físicas. Se for só as físicas, eu acho que aí tá dentro do esperado, talvez, né? Porém, no site da Famitsu, eu tive a impressão que eles estavam falando sobre software mesmo, né? Sobre vendas digitais. Eu não sei se no Japão eles preferem mídia física e tal. Eu não sei se isso aqui é vendas totais, eu não consegui encontrar informação. Então, assim, se for um dos dois, até que tá de boa. Agora, se isso aqui for as vendas totais, galera, tá complicado, porque o pessoal tava comparando com outros jogos da Ubisoft, o Valhalla, os outros jogos, o Odyssey, Origins, venderam muito mais do que o Shadows. Tipo, coisa do dobro e do triplo. Acho que era 40 mil, 60 mil, eu acabei não marcando aqui. E só pra ter uma comparação com vocês, tá? Ghost of Tsushima vendeu 200 mil cópias no Japão, Dragon's Dogma 2 vendeu 68 mil e Rise of the Ronin vendeu 64 mil, se as fontes que eu usei aqui, elas estão corretas. Porque eu só tirei o da Famitsu aqui da fonte primária, os dados do jogo e não dos outros jogos, tá? Isso aqui eu tirei de sites que pegaram da Famitsu como fonte, enfim, vocês entenderam. Então, se tudo isso aqui tiver correto, galera, o jogo deu uma... Foi complicado no Japão, hein? É complicado a situação da Ubisoft. E assim, galera, imagino eu que no Ocidente ela deve ter tido um resultado muito melhor do que isso, né? Pelo menos se a gente considerar aí toda a comemoração da Ubisoft e tal, né? Sobre vendas dos jogos, eu acho que eles devem ter vendido muito bem no Ocidente, porque se depender das do Japão tá bem complicado, o que pra mim passa a impressão de que o Japão não recebeu muito bem o jogo, não. Então, galera, olha só, se a gente considerar que este é um jogo que se passa no Japão, que é sobre a cultura japonesa, e supondo que essas vendas estejam corretas, eu, na minha análise aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que tá baixo, hein? Se isso aí, obviamente, forem as vendas totais ou for de software e tal, né? Mas é aquela, né, galera? Eu acho que no Japão, como eu falei pra vocês, né? Eu acho que eles, não sei, mano, eu acho que eles não pesquisaram tanto sobre o Japão pra fazer o jogo. Eu acho que faltou um pouco de pesquisa e de entender a cultura japonesa, né? Porque o que acontece? No início eles já passaram essa ideia, né? As pessoas que eles chamaram pra fazer consulta sobre o Japão, parece que não entendia, porque se for verdade, todas as inconsistências e todas as coisas que a Ubisoft fez em relação ao Japão pra retratar o Japão e tal, pra mim passa a ideia de que a pessoa não manja muito de Japão, né? E assim, a gente não vai perceber isso, né, galera? Porque a gente não é do Japão, mas os japoneses percebem mais, né, da cultura deles. Você tá, obviamente, retratando a cultura deles, né? Então, eles vão perceber e, obviamente, vão perder umas vendas lá. Mas, enfim, eu acho que o que mais importa é o sucesso no Ocidente mesmo, né? Pra saber se o jogo vendeu bastante ou não, né? Aí a gente vai ter mais informações. Mas, enfim, galera, essa foi a minha análise. A Ubisoft, pelo menos na minha opinião, tá? Ainda dá pra dizer, né, se a gente não tiver novos dados, que as vendas do Assassin's Creed estão consistentes ainda. E eu acho que a Ubisoft, ela tá numa situação meio complicada ainda, porque eu acho que eles precisavam de um sucesso muito grande desse jogo, né? E a impressão que eu tenho, ele é um sucesso consistente. Vamos falar dessa forma. Essa é a minha análise com essas informações que eu tenho, mas obviamente eu quero saber a opinião de vocês. Manda aí nos comentários, beleza? É isso então, galera. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais.